Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, embora a gente está vivendo um momento bem louco, mas espero que estejam bem. E se não tiver, não tem problema. Aliás, tem problema sim, mas ainda assim Deus pode intervir nessa situação. Lembre-se que Deus nunca perde o controle de nada. Pessoal, hoje eu vim aqui para fazer uma resenha sobre 1 Samuel. É curtinho, gente, porque a gente vai pegar só aqueles 7 primeiros capítulos, sabe? 1 ao 7. Yes. Então vamos embora? Bora resenhar? Gente, Samuel inicia o livro, né? Com o drama de Ana. Ana era uma mulher estéril que não podia ter filhos. Uma mulher que era perseguida pela Penina. A Penina era a outra esposa do seu marido. E essa Penina, ela tinha muitos filhos, mas ela fazia questão de esfregar isso na cara da Ana, que não podia dar à luz a um filho, não podia ser mãe. E esse era o sonho de Ana, gente. E o que acontece? Ana, ela foi se derramar, ela foi fazer os seus pedidos aos pés do Senhor. Lá na tenda da congregação, Ana, ela ora de uma forma que é o coração dela que ora, não é a boca, não sai palavras de sua boca. O sacerdote, né, que é o líder espiritual daquele lugar, ele olhando Ana, ele fala assim: não, essa mulher, mano, tá bêbada, tá com porre dos mais pesados. E ele vai falar com Ana e acusa. Ana poderia se levantar e fazer o maior auê, o maior alvoroço, porque ela estava no direito dela, mas ela apenas expressa a ele educadamente, humildemente, o que realmente está se passando na vida dela. Ela se abre e fala: olha, meu senhor, eu estou apenas angustiada, agoniada, eu estou apresentando a minha causa a Deus. E esse homem, ele abençoa a Ana e fala: mulher, se levanta, então vai para tua casa e que o Senhor conceda a tua petição. E o Senhor concede, e Ana concebe, e 9 meses depois nasce Samuel, nasce Samuel, gente. Um milagre, um menino milagroso, sabe? Milagrinho. E o milagrinho, depois que para de mamar, vai morar na tenda da congregação, porque esse foi um voto que Ana fez a Deus. Porque ela falou assim: Senhor, se o Senhor me conceder e eu der a luz a um menino, eu o entregarei na sua tenda para que ele possa te servir. E ela cumpre. Ela pega aquilo que ela queria tanto e dá de volta e devolve a Deus. Entende? E Deus abençoa muito Ana, que depois Ana vai ter uma penca de filhos, né? Vai ter aí uns 5 filhos a mais. 6 filhos. Eu não me lembro direito. Mas aí vocês vão olhar, tá bom? Aí vocês vão olhar na Bíblia de vocês, porque é para isso que a gente tá aqui, que é para vocês consultarem. Gente, continuando, Samuca ouve a voz de Deus. Ainda pequeno, ainda moço, ainda jovem, ele escuta a voz de Deus. No momento em que ele está deitado, ele escuta alguém chamar e ele acredita ser o sacerdote Eli. E quem era? Era Deus querendo falar com Samuca. O Samuca, ele aprende a ouvir a voz de Deus. E a partir daquele momento ele começa a bater papos com Deus. Olha que coisa chique, gente. Ele começa a ouvir a voz de Deus. E diante dessa situação, o povo de Israel, eles começam a observar que ali tem um profeta. Samuel será profeta. Acontece que o ambiente que Samuel vivia não era muito bom, né? Inclusive era sobre isso que Deus estava falando para Samuel. Ele falou: Samuel, eu vou agir, eu vou julgar a casa de Eli. E esse julgamento quer dizer que haveria morte, até porque
Eli, embora ele fosse um líder espiritual, ele não tomava a responsabilidade de tudo. Ele não era um pai respeitado pelos filhos, e os filhos faziam assim, gente, coisas terríveis. Eles comiam, né, as ofertas oferecidas a Deus. As pessoas, elas subiam até a tenda para oferecer ofertas e eles pegavam aquelas ofertas e comiam. E eles não tinham o menor temor, eles se relacionavam sexualmente com várias mulheres na porta da tenda da congregação sem o menor pudor, e aquilo feria, aquilo cheirava mal as narinas de Deus, e Deus, ele iria vir com justiça, e ele veio. Uma certa vez, quando numa luta contra os filisteus, o povo de Israel levou a arca do Senhor para essa luta sem a permissão de Deus, como se aquilo dali fosse um objeto de sorte, sabe? E eles levaram e perderam, e foi nesse momento que Ofni e Finéias, gente, eu sempre confundo. Ofni e Finéias morreram, os dois filhos de Eli morreram. Quando ele soube, Eli, que estava sentado, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também morreu. A esposa de um deles, de Ofni ou Finéias, ela estava grávida, e por conta de saber da morte do seu esposo, da morte do seu sogro, e de que a arca do Senhor, ela havia sido roubada pelos filisteus, então ela apenas profere palavras e palavras do tipo e acabou, que quer dizer foi-se a glória de Deus. E o nome da criança que nasce naquele momento que ela teve a criança foi Icabô, que significava foi-se a glória de Deus, e ela morre. E aquele pessoal, as pessoas que nasceriam da descendência de Eli, sabia que todos morreriam cedo. Os homens, eles teriam morte prematura, aqueles que sobrevivessem, né, gente? Meu cabelo tá tudo bagunçado. Então, aqueles que sobrevivessem, eles teriam a morte prematura. E depois disso, o povo de Israel, eles ficaram sem a arca, que significava a presença de Deus. O povo filisteu levou a arca para o ambiente deles, a área deles, colocou junto com um dos deuses dele, né? Uma das imagens, e no outro dia a imagem estava prostrada diante da arca. Eles arrumaram a imagem, colocaram no lugar, e no outro dia passando, também de novo estava prostrada, e agora sem cabeça, sem braço, e aquilo causou horror, assim, causou um susto nos filisteus, e eles começaram a andar com a arca pelas cidades, assim, colocando em algumas cidades, e os homens iam ficando feridos, iam ficando com tumores, com úlceras, morrendo, e foi uma verdadeira maldição para os filisteus, até que eles resolveram devolver a arca, gente. Devolveram a arca, inclusive é uma forma muito interessante a forma que eles devolveram a arca, viu? Vocês vão lá consultar, até porque eles usam 2 vacas como meio de transporte, vacas leiteiras, e elas têm que escolher entre a natureza delas e ser um projeto assim de milagre para que a arca volte. E realmente a arca voltou para o povo de Israel ali na fronteira, né? Não foi para a cidade onde estava antes, mas voltou. E o povo ali, eles se lamentavam muito. Nessa mesma época que a Arca do Senhor voltou, ali dentre os 20 anos em que ela não estava em Jerusalém, não estava em Siló, eu sei te dizer
que o povo só lamentava, o povo reclamava muito, o povo chorava muito. E Samuel, ele se levantou como juiz. Naquele momento, ele se levantou como juiz, como sacerdote. E ele chamou o povo ao arrependimento, sabe? Olha, vocês deixem de lado, vocês eliminem esses ídolos, essas estátuas que vocês adoram, essas madeiras, esses ferros, esses objetos que vocês adoram, e vocês passem a adorar apenas o Deus de Israel. E é por isso que, fazendo dessa forma, obedecendo a palavra que o Senhor havia proferido através da vida de Samuel, o povo começa a prosperar novamente, inclusive em suas batalhas. Eles guerreiam de novo contra o povo filisteu e dessa vez eles ganham porque eles estavam dentro da obediência, eles estavam seguindo os preceitos do Senhor. É lógico que em outros momentos ali, se vocês forem ler o resto, né, o restante de todo Samuel, tanto o primeiro Samuel quanto o segundo Samuel, vocês vão ver que deu umas desviadinhas de vez em quando, mas o nosso Deus sempre chamando o povo ao arrependimento. E hoje também ele quer que nós escutemos a voz dele, gente. Assim como Samuel escutou, que nós tenhamos sensibilidades para escutar, porque ele quer falar ao nosso coração. Jeremias diz: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fala para o povo de Israel, Deus fala para o seu povo, fala para mim, fala para você. Olha, Áquila, olha, sei lá, José, Ana, Bia, Rafael, Ruth, não sei qual é o seu nome aí. Fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então a gente pode clamar ao Senhor, Ele vai nos responder e a gente vai bater um papo com Deus. E a vida vai ser assim, maravilhosa com Deus, mesmo numa circunstância adversa, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivendo. É possível ter um relacionamento com Deus. Então, é assim que termina a nossa resenha. Seja como Samuel, sensível para ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele falar com você. E beijinho. Beijão. Porque essa resenha tá ficando muito comprida, né, gente? Ó, beijo, beijo, beijo pra vocês.